Fala meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 81 do Inglês da Vida Real. Aula de hoje, inglês com histórias, mas não se trata de uma história inventada. É uma história real, que é essa aqui que você está vendo na tela, ó, o dia que a Segunda Guerra Mundial acabou na Europa. Esse site aqui é um prato cheio para quem gosta de história, eu gosto muito, e ele se chama Days in Levels. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, é muito parecido com o News in Levels. O News in Levels são notícias dentro de níveis, então sai notícia de tudo quanto é jeito, você tem os 3 níveis, 1, 2 e 3, e aqui você tem a mesma coisa com os dias. Então são histórias, assim, dias históricos, né? O dia que a Segunda Guerra terminou na Europa, o dia que a Joana d'Arc ganhou em Orleans, o dia que, por exemplo, que a Torre Eiffel abriu, o dia que Al Capone foi para a prisão. Então tem de tudo, cara. O dia que Osama Bin Laden morreu. Você vai achar aqui todo tipo de dia histórico. Então, não são só notícias, né? Porque as notícias têm coisa, tudo que você imaginar, coisa do cotidiano, banal, notícia de tudo quanto é jeito. E aqui são focados em dias históricos. Então, segue a lógica dos níveis. Você pode ler desde o level 1 até o level 3 e aprender bastante inglês com dias históricos. É basicamente isso, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Inclusive, se você gostar desse tipo de conteúdo de assunto, deixa aqui nos comentários, porque assim eu tenho uma noção do que vocês gostam, do que vocês não gostam. Eu gosto de história, então é por isso que eu tô fazendo. É basicamente isso, para me agradar e ao mesmo tempo ensinar alguma coisa aqui para vocês, tá? Então vamos começar aqui, ó. Eu tô lendo o level 3, eu vi que não tem muita diferença entre eles e o 3 ele traz mais informação. Então a gente tem mais conteúdo e assim a gente aprende mais também, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui, ó. Dica de gramática, pronúncia, vai ter um pouco de tudo aqui, tá? E, enfim, vamos nessa. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você não me conhece, eu me chamo Vini Narciso e serei o seu professor nessa aula, tá bom? Vem aqui, ó. Before his death, antes de sua morte, before his death, Hitler wrote his last will. Hitler escreveu o que é o last will? Vamos lá, aqui embaixo no site, ó, as palavras que estão em negrito, eles colocam aqui uma explicação. Então, will, aqui, ó, ele chama de difficult words, palavras difíceis. O que é o will? A document, um documento, which says what will happen after you die. Que diz o que vai acontecer, what will happen, depois que você morrer, after you die. O que é um documento dizendo o que vai acontecer depois que você morrer? É o quê? Sabe, né? É um testamento. Will, testamento. Por isso que, ó, antes da sua morte, Hitler escreveu o seu last will, o seu último testamento. A sua última vontade, né? He decided that Karl Donitz would be his successor. Ele decidiu que esse cara aqui, o Karl, seria o seu sucessor. Successor, essa nem é uma palavra difícil, né? Pra gente aqui, é muito parecido. O sucessor é o successor. A pronúncia é successor. Como tem esses dois Cs, você fala successor. É que nem a palavra sucesso, né? Success. Success. Tá? On May 2, 1945, Donitz sent a radio message to all Germans. 2 de maio de 45, o Donitz enviou, sent, passado de send, sent, uma mensagem de rádio para todos os alemães, to all Germans. Tá? Isso aqui é uma coisa que todo mundo, algumas pessoas confundem, né? All e every. Qual a diferença entre all e every? Em alguns casos você pode até usar tanto um quanto o outro, tá? Mas aqui é o todos os alemães, para todo, envolvendo todo, all Germans, tá? O every, só para separar, né, que agora eu falei aqui do every, o every, vou dar um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte, se você fala assim, ó, all day, vamos usar o exemplo do dia, que é muito comum, né, é muito exemplo, muito fácil da gente cair nele. All day é o quê? É o dia, sabe? Fala aí, o dia é o quê? O dia todo. Every day é todo dia. Então, quando você fala de tempo,
ali não é tempo, ali ele está falando do povo alemão. Então ali, every German, all Germans. Cara, vou te falar que é um caso que você pode usar tanto um quanto o outro. Every German. Ficaria estranho se ele falasse assim, every German to every German. Não ficaria não. Daria para usar o every German. Ele mandou uma mensagem de rádio to all Germans, to every German, para cada alemão. Né? A diferença seria assim, ó. Vamos colocar aqui a frase para vocês pegarem aqui, ó. Sent, então o fulaninho lá, o nazista de M, sent a radio message to every German. E sent a radio message to all Germans. Qual que é a diferença na tradução, vamos dizer assim? Ele enviou uma mensagem de rádio para cada alemão, para cada um dos alemães, seria mais ou menos isso, to every German, a cada um deles. E aqui, no all Germans, para todos os alemães, para todos. Então assim, cara, para cada um, é a mesma coisa, né? No final das contas, ele está comunicando a mesma coisa. Agora, quando a gente fala aqui de frequência, de tempo, que é a palavra dia, all day. Então, se você ficou o dia inteiro preso, você ficou o dia todo. Fiquei o dia todo no trânsito, fiquei o dia todo fazendo tal coisa, é all day. Agora, se você fica preso no trânsito every day, você fica preso no trânsito todo dia. Every day, uma coisa que acontece repetidamente. Então, o every aqui é repetição, frequência. Aqui é ocupação, all day. Ocupou o dia inteiro, mas foi um dia, tá bom? Essa é a diferença aí, que muita gente pergunta, né? Então, vamos lá. He told them that the leader was dead. Ele disse a eles, né? Ele mandou uma mensagem, disse a eles, o que é todo o povo, them. Então, he told them that the leader was dead. Que o líder estava morto. Opa, tá aqui, ó. The Germans were shocked. Os alemães ficaram chocados. Aqui é mais o ficaram, né? É o estado que eles ficaram, não é o estavam. The Germans were shocked. Shocked. Cuidado aqui, ó, essa palavra aqui, shocked, para não falar shocked. Shocked. Você não fala o E. O E não aparece aqui. É shock e depois um som de T. Shocked. Shocked. The Germans were shocked. Beleza? Hitler, who promised a 1,000-year empire. Hitler que prometeu... o que ele prometeu? A 1,000-year empire. Um império. Então é de trás para frente que a gente traduz. Império, empire. A 1,000-year é 1000 anos. Então, a 1,000-year empire é um império de 1000 anos. Ou seja, uma coisa para durar aí durante... uma coisa eterna, basicamente, né? 1000 anos, tipo, porra, imagina, né? And categorically refused to surrender. E categoricamente se recusou, refused. Aqui você não vai falar refused. Refused. Muita gente fala, né? Refused. Não. Refuse. Você fala a palavra base é refuse. E aí o som de D. Refused. Refused. Refused to surrender. Como você tem que encaixar depois o to, ele fica refused to. Refused to. Então você tira o refused e já entra no to. Refuse to. Refuse to. Poxa, Vini, como é que vai ficar aí o ED para falar que é passado? Contexto. Tudo isso aqui, ó, a história já... O passado tá aqui, ó. May 2nd, 1945. Não sei se vocês estão escutando a Bia chorar aí. Tá pedindo leite. A criança precisa de leite. 30 dias de vida, cara. É só leite, leite, leite. May 2nd, 1945. O passado tá aqui. Então, refuse to. Não se preocupe de falar, assim, eu vejo muita gente falando, né? Categorically refused to. Refused to. E aí não fica natural. Refused to. Quer falar tudo, né? Quer falar cada parte de todas as palavras. Não cabe. Aqui não cabe, tá? Refuse to. Sem medo. Refuse to surrender.
Surrender. Aqui também é legal, ó. Essa palavra, o que significa surrender? Vamos ver. Primeira coisa, a pronúncia dela. Você não vai falar surrender. Surrender, não. Não é é surrender. É um som de a. Surrender. Refuse to surrender. Aqui, ó. Refuse to surrender. Certo? Aqui, ó. Vamos ver. O que ele escreve, ó. Surrender. To stop fighting because you can't win. Stop, parar. Fighting, de lutar. Parar de lutar porque you can't win. Você não consegue, you can't win. O que é win? Vencer. É se entregar. Se entregar. Surrender. É se entregar, né? Então, ele... por isso que os alemães ficaram chocados, né? Porque o Hitler, que prometeu o Império de 1000 anos e disse categoricamente que ele se recusava a se render, at the end of the war, no final da guerra, at the end, vira at the end. At the end of the war, finally gave up himself. Finalmente desistiu. Gave up é desistir no passado. Finally gave up himself. Né? Então ele mesmo, que é o himself, ele mesmo desistiu. Ele que falava, foi lá e desistiu. Né? Finally gave up himself. E você aí que não desistiu de aprender inglês em 2025, link na descrição do Inglês da Vida Real. Você tem 7 dias de garantia para se certificar que o curso faz sentido para você. Então não perde tempo, clica aqui no link que está na descrição do vídeo e comece a falar inglês agora. Meanwhile, essa palavra é boa. Meanwhile é enquanto isso. Então estava acontecendo, né? O cara dando mensagem no rádio lá e tudo mais. Meanwhile, enquanto isso, the Red Army. Então, enquanto isso, the Red Army broke into Berlin. O Red Army, o Exército Vermelho, né, lá dos russos, the Red Army, que broke into é tipo invadiu, né? Broke é um phrasal verb para dizer assim, ó, entrou ali meio que tipo não foi convidado, né? Ele entrou ali, ó, ele rompeu, ele invadiu. No contexto da guerra, invadiu. Eles usam isso aqui também se você fala break into, quando você fala de uma casa, um lar, é invadir mesmo. É ali quebrar e entrar, né? É fazer uma transgressão ali, né? Para assaltar, para violentar alguém, esse tipo de coisa, né? Na guerra, então, broke into Berlin, invadiram Berlim. O Exército Vermelho invadiu Berlim and gained control over it. E assumiu o controle da cidade, do local. Gained. Gained é de ganhar. Ganhou o controle. Mas a gente não fala assim, né? Então, é aquilo que eu falo para vocês. Algumas palavras você tem que sair do literal. Se você pegar literalmente, você vai falar assim, ó. Vamos lá. O Exército Vermelho quebrou em Berlim. Não. Broke into, invadiu Berlim. Então, você não vai usar broke no sentido de quebrar, não, de invadir, né? Ele quebrou a barreira ali da cidade, a resistência, né? É o que eu falei, se você fala de uma casa, quebrou porque você tem que quebrar a porta, tem que quebrar o portão, tem que quebrar seja qual for o sistema de segurança para entrar em algum lugar. Aqui, invadiu, né? Invadiu Berlim e ganhou o controle em cima dela. Não, não é isso. Gained control over it. E assumiu o controle. Invadiu Berlim e assumiu o controle da cidade. Broke into Berlin and gained control over it. Tá? Some Germans still wanted to fight. Alguns alemães ainda queriam lutar. Still wanted to fight. But Dönitz knew that the war was over. Mas ele sabia que a guerra havia acabado. And surrender was inevitable. E a rendição, né, se render, se entregar, né, era inevitável. Inevitable. É realmente muito parecido com o português, né? Inevitable. Inevitable. He had one main goal. Ele tinha um objetivo principal. O main é o principal, tá? Main goal, objetivo principal. He wanted German soldiers to surrender to the Americans. Ele queria que os soldados alemães se rendessem para os americanos, se entregassem aos americanos.
Not the Red Army. Não ao Exército Vermelho. He believed that they would be treated better by the Americans than by the Russians. Então vamos lá. Ele acreditava, he believed, que eles seriam mais bem tratados, né? Would be treated better pelos americanos. By the Americans, than. Esse than aqui é do que? Pelos americanos, do que by the Russians. Do que pelos russos. É. This plan was quite successful. Esse plano foi bem sucedido. Foi muito bem sucedido. Quite é para falar, ó, para enfatizar. Muito bem sucedido. Foi bem sucedido. Quite successful. And 1.8 million German soldiers escaped Soviet capture. E 1,8 milhões de soldados alemães escaparam da captura dos soviéticos. Tá? Capture, captura. Capture. Muitas palavras, se você ver palavras assim no inglês, cara, você vai usar essa pronúncia, tá? Capture. É chur. É um som de chur mesmo, sabe? Não é capture. Capture, não. Capture. Então você tem, por exemplo, vou pegar algumas palavras comuns. Culture. Culture. Essa muita gente fala culture. Kill, não é kill, é coal. É colocar o ar para fora. Coal. Culture. Chur, tá? Culture. Outra palavra comum, future. Future. Futuro. Picture. Foto. Uma pintura. Picture. Nature. Adventure. Tá vendo? Culture, nature, adventure, future. É a mesma lógica, tá? Então aqui você vê uma palavra assim no inglês, não consigo pensar numa exceção. Às vezes tem alguma exceção, tá? De uma palavra que tem uma outra base. É uma palavra, sei lá, que vem do francês, que tem uma outra pronúncia. Mas, via de regra, principalmente aí essas palavras que são muito comuns, né? Eu dei exemplos aí do dia a dia, que você pode usar em qualquer tipo de situação. Chur, esse som de chur. Tá? The surrender of Germany, a rendição da Alemanha, was finally signed on May 8, 1945. Foi finalmente assinada em 8 de maio de 1945. Nossa, 8 de maio, ontem, né? Ontem, há muitos anos atrás, né, cara? Há 60 anos atrás, é isso? Confere? Rapaz, the worst war... por isso que eles postaram isso, né? Que é o dia, né? O dia aqui, aí posta no mesmo dia. Entendi. Agora eu entendi aqui, ó. Você viu que a minha cabeça é maravilhosa, né, cara? Raciocínio lógico. The worst war in human history ended. A pior guerra da história da humanidade ended. Terminou. Acabou. Ended. Tá bom? E essa aula também acabou. Se essa aula te ajudou, se você aprendeu alguma coisa aqui nesse negócio, deixa o seu like, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos, cara, porque assim você ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.